está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Um oferecimento Pleno News. Notícias de verdade. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, minha gente, nessa quarta-feira, dia 19 de junho de 2019. Vale com o Debate 93 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Vale com 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. Ô Marcela Bastos, muito bom dia. Bom dia, JR, nossos ouvintes, nossos debatedores queridos. 96803-8319 é o WhatsApp. Pelo WhatsApp você vai mandar pra gente o aniversário do seu pastor, da sua pastora, aqueles que fazem aniversário hoje, também da esposa do pastor, do esposo da pastora, todos eles aniversariando hoje, o aniversário da sua igreja. Conta pra gente o nome da igreja e quantos anos a igreja está fazendo hoje e a cidade. Se por acaso você mora em uma cidade que é aniversário dela hoje, manda pra gente, ok? E a respeito da nossa live de abertura... O povo quer saber, Marcela Bastos, a live de abertura, o Facebook da 93, vai entrar no ar, não vai entrar? Eu costumo dizer que a tecnologia é uma bênção, né? É óbvio que ela é, mas quando ela encrenca, ela encrenca. Então a gente tá resolvendo uma encrenca com a tecnologia, daqui a pouquinho, quem sabe, qualquer momento. A gente pode a qualquer momento. Muito bem, gostei do a qualquer momento vai acontecer. São 11h08, 11h08 aqui na 93 FM. Este é o Debate 93 com J.R. Vargas na 93 FM. Muito bem, minha gente, tema 01 do programa de hoje, tá no WhatsApp, é o 96803-8319, o WhatsApp da 93 FM. Em algumas passagens do Novo Testamento, Jesus dá a entender que para andar com ele é preciso renunciar. Mas até que ponto tenho que renunciar à minha própria vida para ser usada por Deus? O que é ao certo abrir mão da nossa vida para viver a vida de Cristo? O que acontece com quem não abre mão de suas vontades para viver a vontade de Deus? Eu quero perguntar aos nossos queridos debatedores que já estão aqui, todos eles preparados e apostos para começarmos o Debate 93 de hoje, inicialmente ouvindo a missionária Rosane Oliveira dentro desse tema. Missionária, algumas das perguntas mais importantes que eu tenho recebido ultimamente. Uma pessoa que quer saber como fazer a vontade de Deus, uma pessoa que quer aprender ao que ela precisa renunciar, que isso parece meio básico para quem é velho de igreja, mas nem para velho nem para novo isso é básico. Isso é um fato muito, muito, muito importante e necessário. A gente tem que abrir mão de quê? Muda o quê? Muda a roupa, muda o quê? Muda o ambiente que trabalha, muda o quê? Minha vontade, enfim, são essas perguntas colocadas aí, missionária. Bom dia, bem-vinda. Esse microfone não está bom. Esse microfone, Suelen, por favor, me ajuda. Vamos lá, Suelen, acorda, filha. Isso, pega o de lá, sobe o de cá. Vamos lá. Isso, agora aí. Bom dia, JR, debatedores, todos os ouvintes. Agradecendo a Deus por ter chegado aqui em paz. É uma pergunta bastante complexa, porque eu vinha meditando nisso no caminho para cá. A renúncia, ela vai partir de uma relação que você vai desenvolvendo com Deus. Quanto mais você se aproxima de Deus, quanto mais você chega perto de Deus, mais você vai entendendo o que Ele quer para sua vida. Não é uma coisa que dá para a gente impor, embora seja uma proposta de Jesus, o negarmos a nós mesmos e renunciar e tomar a cruz e seguir. Esse comportamento, essa atitude, ela vai valer da nossa relação com Deus. Porque às vezes alguém tem alguma coisa para renunciar, mas não adianta a gente tentar convencer.
mas é com relacionamento com Deus, é você se estreitando, é a sua mentalidade formatada pela Bíblia, pelas Escrituras, que vai te levar a conhecer a vontade de Deus para a sua vida, porque isso é tão pessoal. O que não é para mim, não serve para mim, serve para outro. O que Deus não exige de mim, vai exigir de outro. E conhecer isso, essa vontade de Deus, e ceder a ela e se render, é realmente uma aproximação de Deus e da sua palavra. Ô pastor G. Max, quando a gente diz assim que a pessoa tem que abrir mão, é necessário que alguém diga para ela, né? Que às vezes a pessoa, tô falando do novo crente, tô falando da pessoa que tá caminhando, porque aquela galera que não tá querendo nada, isso aí, entendeu? Não tá preocupado com isso. Mas até para dizer ao que ela precisa renunciar, de que forma ela precisa renunciar, esse excesso de aprendizado, de crescimento, que produz o amadurecimento espiritual, ele é simples, né? Ele é objetivo, mas ele também não é uma coisa instantânea. Como que lida com isso, pastor? Bom dia, JR. Bom dia aos debatedores, nossos queridos ouvintes. Então, aqui está o coração do Evangelho. Uma das passagens que diz o que a nossa ouvinte falou está em Lucas 9, 23, onde Jesus diz assim: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. Então, isso faz parte do chamado. Então, ele denuncia, ele exige que a pessoa queira vir até ele, né? Aquele que quiser vir após mim. Então, a condição para seguir Jesus é justamente a renúncia. Eu tenho percebido hoje uma geração de cristãos que vão à igreja em busca da solução dos seus problemas. E, claro, a igreja é um lugar para solucionar problemas, mas essa não deve ser a primeira motivação. Eu preciso resolver a minha condição espiritual, o meu pecado. Então, o que é renunciar a si mesmo? É entender que a vontade de Deus para minha vida, ela é mais sábia do que qualquer vontade que eu tenha. Ela é mais inteligente, ela é mais proveitosa do que qualquer vontade que eu tenha. E o que eu ensino ao novo crente? Eu vou dizer a ele assim: olha, qualquer coisa que você pense em fazer, antes peça a Deus uma direção para a sua vida. Qualquer coisa que você imagine em fazer, se envolver, diga: Deus, o Senhor me deseja nesse negócio, como eu devo fazer. E aí Deus, por sua infinita graça, misericórdia, pelo relacionamento que a nossa missionária apresentou aqui, ele vai me instruir, vai me conduzir pelas veredas eternas da sua vontade. Reverendo Edson Nascimento, muito bom dia, seja igualmente bem-vindo, meu irmão. Como analisa o senhor esse assunto, pastor? Bom dia, JR, bom dia, debatedores, bom dia, ouvintes da Rádio 93 FM. JR, a primeira questão que a gente precisa é que, conforme foi lido o texto bíblico lá em Marcos, capítulo 7, versículo 21, né? Pois no interior do coração do homem vêm os maus pensamentos, imoralidades sexuais, roubos. Nós fomos afetados pelo pecado. Então, na nossa raiz há uma ação do pecado, né? De maneira que a gente não consegue pensar coisas boas para nós mesmos, para a gente mesmo, né? Então, isso é a primeira questão. Então, quando Jesus fala para que a gente esteja renunciando a si mesmo, é na realidade uma renúncia ao pecado. Existem alguns pecados que são bem evidentes, a gente consegue logo de cara, né, resolver e tratar eles, mas existem alguns que estão lá dentro de nós, que são as nossas sombras e que precisam ser tratados, precisam ser trabalhados, isso em todos nós. Como a missionária falou, à medida em que a gente vai se aproximando de Cristo, a gente vai vendo esses pecados, conseguindo enxergar e conseguindo renunciar cada vez mais. Então, é impossível a gente ter uma relação com Deus sem que haja renúncia. A renúncia é fundamental e essa é a questão. Não pode ter duas pessoas no trono da nossa vida. Cristo precisa estar no trono, reinando sobre a nossa vida. E ainda assim, a gente o tempo todo fica brigando com ele no trono da nossa vida. Pastor Ricardo Pinudo, bom dia, seja bem-vindo ao Debate 93. Como vê o senhor esse assunto, pastor? Bom dia, JR, bom dia a toda a família aí, 93, nossos irmãos debatedores, galera que tá toda ouvindo aí. JR, essa é uma palavra que a gente faz parte da nossa divisa como Ministério Esportivo. O pessoal que milita no esporte sabe disso.
a palavra renúncia, e que serve ao Senhor, é uma das palavras. Na verdade, são 3 palavras: renúncia, compromisso e exclusividade. E primeiro passo é a renúncia. A partir do nosso mestre, né, do nosso capitão em campo, que ele nos diz sobre, a Bíblia diz que ele abriu mão de toda a sua glória para se tornar homem como ser humano, homem como nós. Sem pecado, claro, mas abre mão da sua glória. Então Jesus, ele é a primazia dessa renúncia. Então ele começa a abrir, por isso ele tem essa prerrogativa e tem essa autoridade para requerir de nós a renúncia. Então a renúncia, como já falei, assim, na área da saúde, por exemplo, ou esporte, o atleta ele precisa abrir mão de um bem único, particular, próprio dele, da visão dele, para que ele possa alcançar um projeto maior da equipe, de todo o interesse macro. A vida cristã, a gente precisa abrir mão daquilo que só nos interessa, nossos próprios sonhos de forma prioritários ou de forma personificados, egoístas, aquilo que transcende, que vai somente no interesse próprio. Então, renunciar, quando você abre mão disso, em prol do reino, em prol do bem maior, em prol da causa de Jesus. Então, durante o programa, a gente vai comentando citações bíblicas, né, o que o pastor Giamax citou, como eu já disse, é a nossa divisa, onde Jesus ele faz uma aplicação e ele faz uma distinção entre andar atrás dele e segui-lo. Então tem muita gente que está no bojo, mas não está pagando o preço da renúncia, abrindo mão do que é exclusivo da sua vida para o conquistar e para progredir o bem maior, o reino, a graça de Deus, a igreja, os projetos de Deus na nossa vida. São 11h17. Quem está nos acompanhando pelo Facebook tem um delay, tem um atrasozinho. Você vai olhar a hora, não é essa exatamente a hora, exatamente por conta disso. Então já estamos aqui no Facebook da 93 FM há alguns minutos, né, Marcela? Já há alguns minutos transmitindo para você que está nos acompanhando. Você que está no Facebook pode conhecer o estúdio da 93 FM, vai identificar aqui os nossos queridos debatedores, todos eles preparados aqui, todos eles arrumados. A missionária está com um negócio pendurado ali. Como é que é o nome desse negócio aí? É um lenço? Echarpe, olha aí. Como é que é o nome, Ricardo? Eu ia falar cachecol, mas não. Cachecol. Tá indo bem, pastor Ricardo. É um Sharp. Tá indo bem. Tá meio francês, tá indo né? bem. É Echarpe. É, porque tem um tchan aí. Tem um tchan. Mas vejam, queridos, Efésios capítulo 4, a partir do versículo 25, parece-me uma boa lista quando fala sobre exortações à santidade, aquilo que nós precisamos renunciar. E eu preciso que vocês ensinem onde é que a pessoa encontra força para renunciar. Então, a pessoa sabe que ela não pode comer em demasia e ela encontra força para renunciar porque ela passa muito mal, ou porque o médico recomendou, ou porque ela vai morrer se ela continuar. Então, onde é que ela encontra força para renunciar? Nessas 3 coisas aqui. Exatamente. Onde é que a gente encontra força para renunciar ao que a nossa carne quer, ou os nossos hábitos, ou aquilo que todo mundo faz, ou aquilo que eu já faço há 200 anos? Então, é a pergunta que eu deixo para vocês responderem na sequência. Versículo 25, capítulo 4 de Efésios, 25 em diante. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos, e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Essa expressão aqui eu sempre associei ela com um cara andando de moto. O cara para a moto e diz assim: entra aí, diabo. Sobe aí, diabo. Ou um carro. Essa imagem que eu compartilhei com adolescentes durante muitos anos. Essa é inesquecível. Você vai dar vai parar a moto pro inimigo entrar? Não, Deus me livre. É isso aí, meu irmão. Não deis lugar ao diabo. Bom, só uma figura de linguagem. Versículo 28, aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom para que tenha com que acudir o necessitado. Olha o objetivo aí. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, sim unicamente que for boa para edificação, conforme a necessidade. E assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda a amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmias e bem assim toda a malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou.
Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Do capítulo 4, 25 até o 5, versículo 2. JR, a nossa sociedade é uma sociedade bastante utilitarista, né? A gente quer o efeito de forma imediata. O pastor Ricardo, ele falou sobre a questão de Cristo, né? E a gente olhar a renúncia de Cristo realmente é um foco. Cristo, ele tinha tudo de bom, que é exatamente, ele abre mão da glória, que era algo de bom, porque não cabia na figura humana, ele precisou se humilhar, se fazer como de nós, e veio aqui e renunciou tudo isso por nós. Nós não temos nada de bom, a minha renúncia é renúncia de nada, eu tenho trapo, né? A renúncia da minha vida, e Cristo deu a sua própria vida por mim. Então, esse é um ponto que eu acho que a gente precisa pensar e a gente precisa ver, que é exatamente a gente olhar para aquilo que Cristo renunciou por nós e a gente se colocar a viver a vida de Cristo, a renunciar por Cristo, a viver por Cristo, e a gente conseguir entender que o pecado afetou todas as áreas da nossa vida, e porque o pecado afetou todas as áreas da minha vida, o que eu estou renunciando é algo que pode trazer e vai trazer prejuízo para mim no futuro. São questões ruins, igual a gente falou da questão, você vai comer demais, você vai morrer se você continuar assim, você precisa ter uma certa dieta. Então a renúncia, ela passa por esse caminho e eu preciso entender. E às vezes é necessário que eu tenha uma pessoa próxima de mim. E aí a gente fala da questão da necessidade do discipulado, de alguém estar acompanhando, de alguém estar junto, de aí, como é que você está? Você tem caminhado, você tem conseguido, você tem resolvido essas questões, e uma pessoa que te ama. E o nosso amor a Cristo é que realmente vai favorecer a renúncia. Se a gente ama a Cristo verdadeiramente, a renúncia não vai ser muito pesada, não. Por isso que eu volto para o ponto de vista, o JR, do relacionamento com Deus, com a sua palavra. A gente falou de coisas realmente da vida, do cotidiano, uma alimentação, cuidado com a saúde. Mas tem gente que é muito mais agravante, tem situações muito mais complexas, de que elas precisam renunciar de verdade. Gente que tem que deixar o pecado mesmo, deixar um vício, deixar uma prática de anos que carrega consigo. E é o relacionamento com Deus, com a sua palavra, que vai nos convencendo das áreas que nós precisamos abrir mãos e renunciar. Se não houver um estreitamento da relação com Deus, como é que eu vou conhecer como é que as coisas funcionam dentro de um sistema se eu não convivo com ele? Mas a sua fala missionária é muito importante, porque lendo o texto aqui de Efésios, a gente diz assim, olha, não pode mentir. Tem que falar a verdade. Ninguém precisa me ensinar isso se eu estou aprendendo na Bíblia. Eu posso olhar para o lado e falar assim, esse povo aqui mente. Eles já leram isso aqui, mas eles continuam falando mentira. Aí eu tenho duas opções. Eu fico igual a eles, ou eu fico igual à Bíblia. Então é esse processo que me parece daqueles assim, que pode ser uma coisa assim, eu aprendo diretamente com a Bíblia, Deus está falando diretamente comigo, ou alguém pega a Bíblia e diz, deixa eu ler para você, Efésios 4, versículo 28, que diz assim, olha, você não pode falar a mentira. E outros textos relacionados a isso. Esse processo, né, missionária, que produz essa intimidade. O conhecimento, ele procede disso, ou de uma forma experiencial, você tem a experiência direta com a informação, ou por meio de uma informação informal, alguém realmente te passou essa informação. Agora, não é fácil. Renúncia, ela sempre precede alguma coisa que a gente já está habituado, faz parte da nossa vida, está em nós, é abrir mão daquilo que a gente já acostumou a conviver, mesmo que seja defeitos, como listados aí através da carta de Paulo aos Efésios, são coisas que nós já aprendemos a conviver. Então não é fácil, por isso que a renúncia é um desafio. É interessante, tem um corinho antigo que diz assim, ele morreu a nossa morte para vivermos a sua vida, né? Então foi uma troca, a morte era minha, ele que morreu, a vida era dele, eu que estou vivendo. Então, quando eu vejo a Bíblia exigindo renúncia, eu vejo a Bíblia simplesmente dizendo assim, valorize o fato de que você está vivendo a vida do Filho de Deus. Né? Valorize. No Éden, a proposta de Satanás foi que o homem abraçasse e comesse o único fruto que lhe foi proibido. Ele já tinha tudo à sua disposição. A única coisa que lhe foi proibido, Satanás diz, não é certo que Deus lhe proíba disso. Né? E o homem achou que podia ter direito àquilo que ele não tinha direito. Então, na verdade, a renúncia é eu entender que quando Deus fala, é bom obedecer.
vale a pena seguir a instrução de Deus, porque o Senhor tinha dito àquele casal, vocês vão morrer, né? Mas eles preferiram, como o JR leu aqui em Efésios 4, dar carona ao diabo. Eles preferiram dar lugar ao diabo, botou o diabo em cima da moto, né? E aí acabaram fazendo o quê? Entristecendo o Espírito Santo. Nós hoje, quando entregamos a vida para Jesus, somos selados para a salvação. E eu preciso dar valor a isso. Ser uma nova criatura é valorizar esse selo, é valorizar esse carimbo de Deus sobre a minha vida, para não entristecer o Espírito Santo. No capítulo 19 de Mateus, eu encerro aqui, nós temos um homem rico que chegou muito bem interessado. Uma pergunta muito parecida com essa da ouvinte, né? Ele perguntou ao Senhor, o que farei para herdar a vida eterna? E o Senhor deu para ele uma lista simples, né? Cumpra os mandamentos, quais? Aí o Senhor cita e ele diz, então tá bom, só te falta uma coisa, vende tudo que você tem. Né? Claro, isso é um desafio para qualquer um aqui. Se o Senhor exige isso de nós aqui hoje, todos nós nos sentiríamos tentados a desobedecer, né? Mas aí é que tá você dizer assim, não, a vida não é minha, a vida é dele, né? Então o jovem rico, porque era possuidor de muita riqueza, abaixou a cabeça e saiu triste. Então, eu sei que parece um desafio para cada ouvinte, para cada um de nós, dizer não a si mesmo todo dia, mas essa é a receita para a vida. Exatamente. Essa é a receita. É interessante o jovem rico, lá em Lucas, né? Está mais ou menos dentro do mesmo contexto que Zaqueu, né? Porque Lucas 19 vai falar a história de Zaqueu. E o que eu acho interessante é que Zaqueu faz exatamente, sem Jesus pedir, aquilo que o jovem não conseguiu fazer, e mesmo Jesus pedindo. E Zaqueu fica contente, né? E a Bíblia fala que ele desce, quando Jesus fala, vou na sua casa, ele desce, e somente diante do comentário, do murmúrio daqueles que eram os fariseus, ele chega e está disposto a renunciar tudo aquilo que era riqueza. E Paulo também faz isso. Paulo, ele faz com relação ao farisaísmo, todas essas questões. Então, não existe ninguém que abrace a Cristo que não possa renunciar à sua própria vida, porque a gente precisa confiar que Deus tem o melhor para nós e que Deus tem algo maravilhoso. E eu falo que, às vezes, nem sempre o conhecimento é suficiente para que haja renúncia. Às vezes é necessário acompanhamento mesmo, porque a gente, às vezes, contemporiza a questão do conhecimento. Falando sobre a questão de mentira, mentirazinha só, isso Deus nem vai considerar, porque a gente fala, não, mas eu estou mentindo porque o fim justifica o meio. Então, essa questão. Então, às vezes, é necessário que, claro, que a gente tenha uma leitura da palavra de Deus bem apurada, essa leitura seja uma leitura recheada com oração, com dedicação ao Senhor, a gente tenha um tempo de silêncio, mas é importante que a gente realmente seja sensível a uma voz, a uma pessoa que seja e que a gente ouça essa pessoa e que ela fale, olha, você está errado e o que você está fazendo é isso, e a gente possa baixar a cabeça e dizer, Senhor, eu preciso agir assim. Nessa concepção de renúncia que a gente está falando, eu acredito que na vida cristã exista níveis, né? No primeiro a pessoa se converte, aí vem a questão do pecado, deixar fumo, bebida, essas coisas que a gente já falou, mentira, quem rouba não rouba mais, e muitas vezes nessa conversão, nessa trajetória, nessa metanoia, nessa mudança, regeneração de mente, muitos desses pecados já são diluídos, são deixados, né? Mas conforme já falamos aqui, a renúncia, ela vai desenvolvendo esse relacionamento com Deus, e Deus vai requerindo de nós a implantação do seu grande projeto, e muitas vezes não necessariamente a gente renunciar a coisas que já estão rotuladas como negativa, como por exemplo, Abraão, Deus pede a ele seu filho. Então Abraão, no auge da sua bênção de conseguir o filho da promessa, e ele estava vinculado naquela bênção de Deus, e muitas vezes Deus ele nos testa para saber aonde está o nosso coração. Então, na minha experiência, por exemplo, como jogador de futebol que era, aos 25 anos, no meio da minha carreira, onde todo sonho implantado, tudo acontecendo, eu projetando, Deus me requeriu e Deus me pediu a carreira. Deus me chamou para um ministério que eu precisaria parar e abrir mão, renunciar desse projeto. Não foi fácil. Foram 2 anos de oração e de busca, porque eu não entendia, né?
porque eu tinha entendido que Deus tinha me dado essa carreira e agora Deus pede essa carreira. E depois, aos 27 anos, quando eu encerro a carreira, 2 anos orando, sem clube, sem nada. Aos 27, eu me entrego para a obra missionária de Deus e aí eu entendi qual era o projeto de Deus. Então, às vezes, a questão da renúncia não é só uma questão do, vamos dizer assim, rotulando como uma coisa ruim. Existem coisas que você já está usufruindo, degustando, como entendimento, como bênção de Deus, só que Deus quer mais. Exatamente. Deus quer mais ainda. E aí a gente precisa entender isso e renunciar. Hoje, faria de novo o que eu fiz quando tinha 25 anos. Porque hoje eu entendo o projeto macro de Deus na nossa vida. E a renúncia, ela muitas vezes, ela requer de nós essa concepção, essa compreensão do que é o melhor para nós e maior que Deus quer ainda na nossa vida. O livro Põe Ordem no Seu Mundo Interior, ele fala algo muito interessante, que a nossa dificuldade não é estabelecer entre o bom e o ruim, que talvez isso fique bem fácil, bem evidente, mas entre o bom e o melhor, talvez essa seja uma das grandes dificuldades, né? A gente tem conversado lá na igreja sobre a vida de José. José estava lá na casa de Potifar e parecia que aquilo ali era o sonho de José, tudo direitinho, né? Em todas as questões. José foi de forma terrível, né? A mulher lá acusou ele, várias coisas. José foi parar na cadeia. Para José, talvez aquilo já era o ideal. Algo bom, estar lá, administrador da casa, né? Ele chegou lá como escravo, já estava muito bem. Mas Deus tinha algo muito maior para José, que era ser o governador do Egito. Às vezes, nós não conseguimos entender quando estamos vivendo um momento de dificuldade. A gente não consegue entender qual o futuro que Deus tem para a gente. Então, talvez por isso, a gente esteja segurando bastante, né, essa questão, dizendo, olha, não, eu quero isso, é isso, né? Então, Deus tem coisa maior, Deus tem coisa melhor, a gente precisa entender, confiar em Deus. O Evangelho de Lucas, ele nos traz no capítulo 8, versículo 23, aliás, 9, versículo 23, o texto mais do que conhecido. Se alguém quer vir após mim, primeira etapa, a si mesmo se negue. Quando isso? Dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Essas 3 etapas aqui, elas são fundamentais, elas não vivem desconectadas. A necessidade de negar-se, a necessidade de tomar essa cruz diariamente e fundamentalmente seguir a Jesus, porque senão vira uma tradição que Jesus abominou, ou que a gente chama hoje, correto ou incorretamente, de uma religiosidade. É uma pessoa que não tem, e quando eu trato aqui de religiosidade, eu estou dizendo o seguinte, que o indivíduo perdeu toda a espiritualidade. Ele focou num ambiente tão somente religioso, ele repete práticas, ele está inserido numa coisa, ele não tem vida, é um ritual, ele vai porque todo mundo vai, ele vai porque sempre foi, até lê a Bíblia, até canta, ele até dirige ou talvez até pregue, mas isso tudo por conta dessa realidade que aqui está. Então, quando a gente fala de seguir a Cristo, como ele mesmo nos ensina, parece-nos aqui uma coisa bem diferente daquilo que o pastor Ricardo disse, que há muitas pessoas que vão atrás de Jesus, até usou uma expressão bonita, falando bonito agora, tá no bojo. Ouviram isso que ele falou? Ele falou só, tá no bojo. Eu falei, olha, Ricardo, depois que veio de não sei aonde aí, tá muito não sei o quê. Então, você tem essa coisa da pessoa que só vai atrás no grupo. Ele não tá seguindo a Jesus. Ele está seguindo o grupo. Eu chamo a turma do pão com peixe. Pão com peixe é boa, é boa. Estava atrás só para comer o pão com peixe. Eu imaginei aqui, pastor Ricardo, o dia seguinte à primeira multiplicação. Entendeu? O seguinte, os caras, a notícia espalhou, né? Com certeza. Vazou em tudo quanto é lugar, vídeo, rolando direto, Jesus multiplicando, a galera só, vamos atrás dele. No Orkut na época, né? Aí o cara vai uma vez, Jesus não multiplica, vai outra, não multiplica, vai outra, aí desiste. Aí quando ele desiste, Jesus multiplica outra vez. Meu Deus, só quando eu não tô lá. Não é isso? Então é o seguinte, tem os que seguem a Jesus e tem os que seguem a Jesus. Exatamente. E os que seguem a Jesus conversam com ele. E ele os conhece. E os que seguem, quem segue a Jesus, apanham. É o caso do demoniado lá, que tentar expulsar. É verdade. 11h35 da 93 FM. Quero agradecer a sua companhia com a gente aqui no Facebook da 93.
na transmissão do nosso debate 93, essa é a nossa live de abertura que começou logo após a abertura, mas nos deu o privilégio de ter você com a gente aqui. Então quero agradecer a você pela sua audiência também aqui no Facebook, desejando a você um dia feliz, cheio da graça de Deus. A gente continua agora aqui no rádio, no site da 93 e no aplicativo da 93 FM em qualquer parte do planeta. Este é o Debate 93, com J.R. Varga, na 93 FM. Muito bem, Marcela Bastos. Olha, uma pesquisa encomendada aí pela Amazon chegou à conclusão que a leitura ajuda nos relacionamentos e na conexão entre as pessoas. E aumenta aí a felicidade do leitor. Segundo essa pesquisa, quem lê é mais feliz. Os dados apontaram aí que as pessoas que leem mais acabam se sentindo muito mais relaxadas e que quase metade dos participantes aí dessa pesquisa, que são participantes de todo mundo, eles têm como meta de desenvolvimento pessoal aumentar a leitura. Ou seja, aqueles que leem querem passar a ler mais. E aí a gente pergunta para você, como você se sente quando está lendo um livro? Esse é um hábito, assim, que você precisa desenvolver mais. E quanto à Bíblia, como você se sente quando está lendo? Vou perguntar para os nossos ouvintes, enquanto os nossos debatedores se preparam, a seguinte frase, a seguinte coisa, né? Qual o livro que você está lendo? Você manda para mim pelo WhatsApp, tá bom? O livro. Se você está lendo um livro da Bíblia, você diz, estou lendo Filipenses, estou lendo Apocalipse. Se você estiver lendo uma obra muito interessante que você considera boa, você conta aqui para mim pelo WhatsApp que livro você está lendo. Agora, se você não estiver lendo livro nenhum, nem o da Bíblia e nem o outro livro, você disse, no momento não estou lendo nada. Aí só você botar assim, nada, eu vou entender que você está me respondendo, tá bom? Isso tudo com carinho, por favor. Missionária, vamos lá. Olha, um ponto que eu adorei esse tema, eu gosto de ler, eu tenho um hábito de leitura desde a minha infância. Embora eu tive uma mãe que era considerada hoje na sociedade uma analfabeta funcional, que é aquela pessoa que sabe ler, escrever, calcular, como exigência do MEC, mas que não tem uma formação acadêmica, uma formação secundária, nível médio ou fundamental completa. Mas ela nos incentivava a leitura de gibis, li muito Maurício de Souza, Turma da Mônica, essa coisa toda, e cresci com esse apetite pela leitura. É uma sensação inexplicável de prazer. Eu não sei explicar cientificamente o que acontece nos neurônios da gente quando a gente lê. O pastor citou um livro, agora eu já anotei aqui, mas é maravilhoso. E ler a Bíblia é um prazer que a gente não pode medir, além da informação que nós temos a respeito do nosso Deus, a libertação que nos causa, a transformação que nos causa. Eu estou lendo a Bíblia, eu leio a Bíblia todo ano, o ano todo, todos os dias. Eu estou lendo Cantares, por coincidência, estou lendo Cantares aí, porque é um livro que eu gosto muito e estou na sequência de leitura, mas ultimamente eu tenho lido muitos livros na área da teologia mesmo, por causa de uma pós que eu estou fazendo, mas leitura é um prazer inexplicável e inenarrável. JR, tem um povo lá de Pedra Preta, no Mato Grosso, acompanhando a gente aqui. Pedra Preta. Quem nasce lá é o quê? Pedra Pretense. Pretense. Então um abraço para pessoal lá. Pedra Pretense. Demais. Pastor Sebastião, Pastor Presbítero Júnior. Fala, Juninho. Está acompanhando a gente aí. Mata 10. Olha, eu estou lendo Provérbios. Acabei de ler um livro chamado Um Homem de Arafá. E hoje eu peguei o livro O Vinho Novo é Melhor. Né? Esse livro é tremendo, né? Já me falaram. Eu comecei hoje. Então, eu até lamento que depois que entrou a era do WhatsApp, Facebook, o meu ritmo de leitura caiu muito. Eu lia um livro a cada 3, 4 dias e hoje eu estou lendo a cada 2, 3 meses. Infelizmente, demorando, né? Continuo lendo todo dia, mas leio muito menos do que antes. Eu já tenho procurado reverter essa situação na minha vida porque não me faz bem. Me faz bem ler. Eu gosto demais de ler e eu acho que quem lê, alguma coisa acontece dentro da gente mesmo, quimicamente falando, psicologicamente falando, que gera um prazer e gera uma confiança no relacionamento, nas conversas que você tem, na maneira de falar, de se expressar. Então eu acho que isso ajuda de uma forma geral. Muito bom. Aqui ouvintes dizendo, um deles dizendo, eu estou lendo o livro de Salmos, outro, estou lendo o livro de Samuel,
Outro ouvinte está lendo o livro de Isaías. Outra ouvinte, vou começar hoje a ler o livro de Isaías, hoje mesmo, né, ouvinte? Não é segunda-feira não, né? Você vigia, hein? Você vigia que nós estamos de olho em você aqui, hein? Tô lendo aqui Isaías, esse aqui eu já li. Aqui o livro, tô lendo Quando a Terra Governa o Céu. Tô lendo Felicidade Roubada. Outro tá lendo Isaías, outro tá lendo o Evangelho de João. Outro, no momento não tô lendo nada. Outro tô lendo Colossenses e hoje li Isaías 41. Outro tô lendo Isaías. Isaías tá bombando, hein? Isaías tá bombando. Isaías tá bombando, hein, Isaías? Profeta. Aqui tô lendo o livro Campo da Batalha da Mente. Outro tô lendo o segundo livro dos Reis. Tô lendo aqui, cadê, minha gente? Olha, vocês estão falando aí, grande, o microfone tá aberto, só para avisar vocês aí, tá bom? Fiquem à vontade. Acho que é um livro grande, o pessoal demora muito a ler. Demora muito a ler. Eu acho que tá sendo compartilhado. Você lê um, lê outro e tal. Outro aqui, outro tá lendo, no momento tá lendo Números, no momento, exatamente essa ideia. Outro tá lendo aqui Ezequiel, outro tá lendo aqui o livro Tamo Junto, outro tá lendo aqui Jó, outro tá lendo Hebreus, outro tá lendo nada, outro tá lendo o livro de Joel, outro tá lendo, meu Deus, manda foto da capa apertada, irresistível a Deus, acho que é isso, né? Não sei, acho que é isso aqui. Ele tá lendo agora, então, literalmente. Tá literalmente, mandou aqui, outro tá lendo O Poder de uma Vida de Oração, o pessoal tá mandando a capa do livro. Outro tá lendo aqui nada, mas vou mudar para a glória de Deus, amém. Outro tá lendo negócio de dinheiro aqui. Dinheiro é ter muito mais. Aqui ouvinte, olha, nós estamos fazendo aqui uma mídia boa, hein? Tô lendo Guia Prático para Entender a Bíblia. Outro tô lendo aqui Depois de Você. Aqui outro tá lendo aqui o livro de Atos Apóstolos. Tem cada título interessante. Primeiro livro dos Reis, tá lendo aqui o ouvinte, outro tá lendo Romanos, eu estou lendo na Bíblia Romanos, e o livro Eu e a Minha Boca Grande. Isso aí, JR, eu tô lendo um livro muito bom, evangélico, sobre casamento, o nome dele é Sexo por Compromisso. Outro tá lendo segundo a Crônicas, segundo o livro das Crônicas. Outro tô tentando ler a Bíblia toda. Bom, vou parar aqui para ouvir os demais. E daqui a pouquinho eu volto, entendeu? Para ler aqui os ouvintes. Muita gente, obrigado, gente. JR, eu vou falar, é para falar a verdade, né? Verdade. Vou falar a verdade. Então vou falar a verdade, não é para impressionar ninguém. O que acontece? A minha infância não foi muito estimulado, né, para a leitura. Até porque negócio de futebol, comecei cedo, 8 anos, aquela coisa tudo, então é mais para rua jogar bola do que estudava por obrigação, minha mamãe cobrando. Mas o que acontece? Aos 18 anos eu me converti lendo a Bíblia. E a partir da Bíblia, a partir da minha conversão, que aí a coisa começou a mudar. Né? Não leio como deveria ler, com certeza. Leio muito mais a Bíblia, gosto muito de comentários, mas esses livros e tal. Escrevi um livro, estou preparando um segundo, mas poderia ler muito mais, né? Entendo isso. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, que um dos legados que a vida cristã oferece é exatamente essa aí. Paixão pela leitura. Parte disso. Isso é uma coisa que a mídia secular não destaca, não fala. Mas o pessoal confunde a questão, a pessoa idoltra, a pessoa que não tem tanto recurso, tanto desenvolvimento acadêmico, mas ela tem cultura. E ela tem acesso à cultura, que é um dos livros mais ricos que tem a Bíblia. Tem vivência na leitura. Né? Exatamente. Quando eu me converto lendo o Evangelho de João, num projeto de Atleta de Cristo, na época, em 88, a minha mente abre para a leitura e eu começo a ler outros livros. Né? Então, aí, os meus primeiros anos, 5 anos, muito eu me submeti a um discipulado, lia muito nesse início. Então, mas isso tudo foi acionado, teve o start a partir da Bíblia, da Palavra de Deus. Então, é uma coisa muito rica que a gente precisa disseminar e divulgar mais isso, que isso é uma riqueza muito grande. Ouvinte dizendo, JR, eu tô lendo aqui o livro de Provérbios. Outro ouvinte, eu tô lendo mais uma vez o livro de Gênesis. Eu tô lendo o livro de oração aqui, Orações Poderosas para Esposas. Diz aqui outro ouvinte, estou terminando de ler Salmos e vou começar Provérbios.
pela 6ª vez em 8 anos, conta aqui o ouvinte. Outro ouvinte, tô lendo Gênesis. Outro ouvinte, tô lendo o primeiro livro de primeira carta de Pedro. Outro ouvinte, eu tô lendo na Bíblia Gálatas e Deuteronômio. Estou lendo o livro A Oração de Jabes, ou Jabes, como alguns gostam. Outra tá lendo aqui Uma Visão de Cura. Outro está lendo artigos científicos no momento, porque eu estou escrevendo um artigo. Você também tá de brincadeira, hein? Zoeira pura, gostei. Tá certo, parabéns, tá certinho. Outro aqui tá lendo, tô relendo Bom Dia Espírito Santo. Estou lendo a Bíblia, a Bíblia e um livro chamado O Encontro com o Rei, e o livro da Bíblia Josué. Tô Êxodo pela 2ª vez, tô saindo do cativeiro também. É isso aí, ouvinte, sai do cativeiro. Aí pra terra prometida. Outro ouvinte, tô lendo o livro de Mateus e um livro Heróis da Fé. Esse livro maravilhoso. Quem lembra desse livro? Lembra, Jean? Claro. Esse livro me acionou ministerialmente. Foi maravilhoso, maravilhoso. Recomendo também, foi muito importante. Tô ouvinte lendo aqui, Jeremias, tá lendo Salmos. Outro ouvinte tá lendo O Senhor e o Servo. Muita gente lendo, né, missionária? Tem bastante gente. Então, eu penso que essa cultura já mudou bastante no meio evangélico. Eu vi um artigo já há muito tempo, não lembro em que edição de uma revista Veja, que no meio do povo cristão havia muitas pessoas indoutas, iletradas, mas que quando elas iam falar, elas falavam com uma capacidade incrível por causa da leitura da Bíblia. Então, um artigo de uma revista reconheceu isso. Tem uma pesquisa que diz que no meio evangélico há menos analfabetos. Eu acredito. Porque no meio evangélico as pessoas querem aprender a ler, porque querem ler a Bíblia. Exatamente. Então esse dado é muito importante. O material, as editoras evangélicas publicam muitos livros. E aí, fora as editoras, muita gente independente produz muitos livros. E os livros estão sendo lidos. Então existe muito mais material disponível. A gente, quando falava em tempos outros aí sobre livraria evangélica, você sabia qual era. Você vai lá na livraria, era no singular, porque não haviam duas, não existiam duas, né? Era umas. Hoje você tem para comprar pela internet, você tem muito material para ser lido, está disponibilizado, né, missionário? Mas ainda é um desafio muito grande incentivar os alunos do seminário a ler. É uma verdade que eu não posso deixar de negar, de uma forma geral. Ainda é um desafio muito grande, porque, como você disse, tem menos iletrado, menos analfabetos, por causa do interesse de ler a Bíblia. Mas nós não temos, assim, um sistema de outras literaturas ainda. Tem uma geração chegando aí lendo, fazendo faculdade e tudo mais, mas ainda é uma coisa que a gente precisa trabalhar muito em quem estuda a questão da cultura de leitura, de ler metodicamente, de terminar um livro, de ler um livro. Geralmente, quando a gente quer convencer um aluno a ler, a gente tem que trazer um esquema de condicionamento. Ler condicionamento, gestalt mesmo. Eu, na minha época do seminário, era prova, e a prova toda semana tinha prova, um determinado professor, e a gente tinha que ler, e a prova era exatamente da leitura que a gente fazia toda semana, eram 10 itens da prova e a gente fazia isso. Isso me colocou, realmente eu tenho um desejo de cada dia de ler, e todo o tempo que eu tenho livre, eu busco ler, aproveitar esse tempo, né? Exatamente me dedicar à leitura, porque eu acho fundamental a leitura para a minha vida, né? Para as questões, para lidar com as questões em si da vida. E a Bíblia, a leitura da Bíblia, então, gente, as pessoas que dizem cristãos e não leem a Bíblia, realmente eu não consigo entender como pode acontecer isso. Como a gente pode ser crente sem ler a Bíblia e às vezes discutir questões teológicas. É crente em quê? Sem ler a Bíblia. Não, é crente em quê? Né? Isso. Você não sabe o quê? Aí, JR, a gente vive em tempo onde as pessoas dizem, não, eu tenho muita atividade, e a gente vão colocando outras coisas no lugar da leitura da Bíblia. Aqui, JR, um ouvinte aqui pelo WhatsApp dizendo que... Você está recebendo o meu WhatsApp aqui? Não. É o meu mesmo. Está acessando o nosso WhatsApp da rádio, Marcelo? Multimídia. O pessoal não sei aonde está ouvindo a gente. Vou citar a galera aqui no comentário também, tá bombando, hein? Ele está dizendo aqui, pastor, tem que citar o livro Cinzas do Altar. Olha a indicação. Olha, aqui você sabe quem é o autor, né? Ouvinte dizendo vivificados no Espírito, ouvinte dizendo que está lendo Provérbios, outro ouvinte está lendo O Indefensável, é isso? Indefensável? É isso?
A outro ouvinte está lendo aqui Provérbios, um livro. Em seus passos, o que faria Jesus? Olha aí, olha aí, esse é outro clássico. Ouvinte está lendo Salmos, ouvinte escreveu e apagou, acho que se arrependeu, bateu a consciência, eu estava mentindo. 5 minutos com Jesus, diz aqui outro ouvinte, eu estou lendo o livro de Juízes. Os olhos dos animais sem cauda, é isso? Olha aí. Olha, a Bíblia sempre, eu tô lendo o livro que agora é o impostor que vive em mim. Outro ouvinte. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Eu gosto de ouvir os comentários. Tem outro livro também que o pessoal tá falando muito aqui. Qual que é? O pessoal só fala em outra coisa, que é o tal do Cesto da Diversidade. Esse livro aí também. Cesto da Diversidade. É o seu livro, não? Por coincidência. Por coincidência, tá bom. É o pessoal de casa que mandou a mensagem, né? Tá bom. Pregação e pregadores de Martin Lloyd Jones. Aqui outro ouvinte dizendo, olha só, eu tô lendo aqui o livro o segundo livro dos Reis. Aqui nós temos um propósito aqui na igreja de 100 dias de jejum e oração. Mas tá lendo a Bíblia? Tô lendo o livro de Provérbios. Outro ouvinte, estou lendo Salvo, Seguro e Transformado. Outro ouvinte, comecei a ler de volta a cabana, o Novo Testamento. Eu estou lendo Atos dos Apóstolos. Ouvinte, eu estou lendo aqui, eu sempre que posso ler a minha Bíblia. Essa que é a frase, sempre que posso. Vigia, ouvinte. Você vigia, hein, ouvinte? Outro ouvinte, JR, eu tô lendo aqui Oração Fervente e o livro de Marcos, tô lendo aqui Romanos, tô lendo o segundo livro das Crônicas, tô lendo a Autoridade Suprema do Evangelho de Cristo. Olha como tem gente, olha bem, olha aqui, isso tudo aqui é gente dizendo o que tá lendo e o que está lendo. Olha bem, não para aqui, tô subindo, vou subindo, para um lugar mais alto, descendo agora, vou descendo, para um lugar, ou seja, as pessoas estão lendo. Essa máxima de que as pessoas não leem não é verdade. Não é verdade. Entendeu? É que a gente tem aquelas ideias, não, no Brasil ninguém lê, no Brasil, que Brasil está falando? O Brasil representado por quem? Por mim, por você, pelas pessoas lá de não sei aonde. O cristão lê, e pode ler pouco, não pode dizer assim, tá lendo um pouquinho, meu irmão, vamos acelerar a leitura, criar uma dinâmica e tal, mas é lógico que tem pessoas que têm preguiça. A palavra é essa, não? Vamos falar sério aqui ou não? A palavra é a pessoa tem preguiça, começa a ler, não consegue prosseguir, e dá uma canseira violenta. Qual é a orientação? Começar a ler alguma coisa que você gosta. Você gosta de quê? Esporte? Lê alguma coisa relacionada a esporte. Você gosta de quê? Tecnologia? Lê alguma coisa relacionada à tecnologia, ou seja, lê alguma coisa relacionada para você criar o hábito. Depois que cria o hábito, gente, hein? Conta para mim. Vai embora. Não é uma benção? JR, nós temos, para facilitar, no nosso presbitério, um grupo de leitura de pastores. Nós reunimos de Vocês leem os pastores? Os pastores juntos. Os pastores leem. Juntos, né? A gente tem um grupo de leitura. Não, a gente um grupo de leitores de pastores. Exatamente. Né? A gente juntos, a gente discute. Exatamente. A gente discute, pegam alguns livros que são livros, por exemplo, a gente está lendo a Cosmovisão, do Gorrinho. A gente está lendo. Gorrinho? O que é isso, meu irmão? Nós estamos no dia Sharp, você fala de Gorrinho. Dá o nome do autor completo. Tá. Então, a gente está lendo a Cosmovisão, a Cosmovisão, né? E tem sido muito interessante para gente. Michael Gorrinho. Isso. Muito bem. O ouvinte aqui perguntando: que livro da Bíblia eu devo começar a ler? Para começar. Sugiro João. João é muito bom. João é o primeiro. Não tem outro, não. É um livro só. João, o senhor falou João? Não, para mim, JR, eu li a Cruz do Rei do Tim Keller, achei fantástico o livro de Marcos, né? O Marcos é maravilhoso também. Então o senhor está mudando. Para mim, Marcos. Eu acho interessante. E o senhor, João? João. E o senhor, João? Principalmente e a menina da mesa? Marcos. Então, ouvinte, agora eu não posso te dar nenhuma opinião. Se for 50%. Metade João, metade Marcos. A minha sugestão é que você leia os dois. Entendeu? Você pode começar por ordem alfabética ou por ordem de publicação. Então aí você pode escolher qual dos dois livros você vai ler primeiro. Olha, eu tô tendo que escolher aqui a mensagem, porque são muitas mensagens. Eu quero agradecer o carinho dos nossos ouvintes, entendeu? Que Deus continue a sustentá-los nas leituras, nos estudos, nas reflexões, porque tudo isso é muito importante para o crescimento espiritual de todos nós. Agora eu perguntar, vocês aqui escreveram livros? Vocês são autores? Eu escrevi. Então fala, pastor Ricardo. Aí os que escreveram, digam quais livros vocês escreveram. Eu escrevi o Cesto da Diversidade. Aquele do Cesto.
baseado em Paulo, e agora eu estou aprontando a teologia do esporte. A teologia do esporte, muito bom. Mais alguém? Eu tenho Cinzas do Altar. Cinzas do Altar. Portas e Janelas Abertas Cinzas no Céu. Cinzas do Altar é aquele que o pessoal da internet estava falando com o senhor. Aquele mesmo. Portas e Janelas Abertas nos Céus e Rudimentos da Fé. Maravilha. Marcela Bastos, conta lá para os nossos ouvintes o título da sua obra. Olha, caminhada. Oi, gente, eu tenho que sair de lá pra poder vir pra cá, né? Todo mundo olhando. O nome do livro é A Dor que Abre os Céus. Muito Poxa, bem. Legal. Olha, benção. Tá aí bombando o livro da Marcela Bastos também disponível, e o meu nada mais será como antes, tá aqui disponível aqui na MK, e o outro eu não lembro o título. Porque foi um livro escrito com outros autores, e daqui a pouco eu lembro, vou fazer uma pesquisa aqui na internet, que coisa, né? Mas eu vou fazer uma pesquisa aqui e trago aqui para os nossos queridos e amados ouvintes também, vai que você encontra por aí em algum lugar. Mas o da MK, ele tá absolutamente disponível, agora só não tem mais papel, o livro físico, só o e-book ou audiobook que você pode adquirir aqui pelas plataformas digitais da nossa MK. Marcela Bastos, vamos aí, devia ter ficado lá, eu falei para ficar lá, mas... Vamos lá, tem bastante gente fazendo aniversário hoje. Pastor Adonias Correia, do Ministério ADECOM, pastor Moisés Costa, da Assembleia de Deus Central em Realengo, o pastor Luiz Mário Santos, do Ministério Apostólico Alcançados pela Graça, também aniversário da pastora Delva Almerindo, da Igreja Internacional da Graça de Deus em Olavo Bilac, pastor João Carlos, da Igreja Caminho de Deus do Cantagalo, faz aniversário hoje também pastor Elmo Cruz, da Igreja Palavra da Sabedoria lá em São João, a pastora Patrícia Miranda, da Igreja Nova Vida e Unção, de Minas Gerais, ela é de Viçosa. Pastor Marcelo Gonçalves, da Assembleia de Deus Povo Forte, lá em Venda da Cruz, pastor Aguinaldo Marques, da Igreja Batista Pentecostal Mundial, lá em Belfor Roxo, o pastor Helenilton Farias, da Igreja Pentecostal Deus é Amor, do Cruzeiro do Sul, em São Gonçalo, e hoje também é aniversário do pastor Alexandre Alves, da Assembleia de Deus Missão e Vitória, aqui no centro do Rio. E para encerrar, aniversário da Maria Amélia, que é a esposa do pastor Jobson Lima da Silva, eles que são da Terceira Igreja Presbiteriana de Nilópolis. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, minha gente. O outro livro é A Receita de Jesus para uma Vida Mais Feliz. O título é tão longo que eu tenho o direito de esquecer esse título. É muito longo, né? Por isso tem vários autores. O título é grande, eu acho que é porque tem vários autores. Aí tá esse livro também disponível. Pastor Ricardo, muito obrigado, meu irmão. Um forte abraço ao senhor. JR, que eu agradeço mais uma vez por estar aqui o privilégio. Eu queria louvar a Deus dos últimos 15 dias que estive na Rússia num projeto evangelístico, missionário, em parceria com a Junta de Missões Mundiais. Um retorno de onde tivemos ano passado na Copa do Mundo, e foi muito bom, e as portas se abrindo num país que é fechado para o evangelho, né, que é proibido, né, até onde a gente tem informação, mas Deus abriu muitas portas. Eu quero agradecer a Deus, muita gente orando, as pessoas contribuíram também. Fui enviado pela igreja, Batido Recreio, várias pessoas que ajudaram nesse projeto. Então estou dando esse retorno e louvando a Deus também, tá bom? Pastor Edson Nascimento, obrigado, um abraço. Eu que agradeço, JR. Eu gostaria de mandar um abraço muito especial pro meu tio, José Menezes, está fazendo aniversário hoje. Gostaria de mandar um beijão para minha sobrinha Glaucia, que está ouvindo a rádio nesse momento, pro meu netinho, que está lá em casa. Minha esposa já mandou no WhatsApp, olha, o Andrei tá aqui, já tá lá em casa já, o meu genro deixou ele lá. Meu netinho Andrei, a minha filha. Vai pra casa arrumar o almoço. É o recado que ela mandou pro senhor. Venha preparar o almoço. O netinho tá aqui, o netinho tá ali, a festa da casa. Senha, o netinho está aqui, ou seja, corre pra preparar o almoço. Muito obrigado, meu querido pastor Gia Max, um abraço, meu irmão. Obrigado, JR. Quero deixar aqui registrado os meus parabéns à Igreja Assembleia de Deus, que completou 108 anos aqui no Brasil. A partir de quinta-feira estaremos na convenção lá em São Paulo, no bairro de Santa Amaro, celebrando a Deus aí pela vitória dessa grande igreja. Um grande abraço à minha família também, povo da Ilha do Governador. Missionária Rosane Oliveira, obrigado, um abraço, minha irmã. Eu que agradecer a Deus pela vida das minhas irmãs. Eu saí e elas disseram, daqui a pouco nós vamos ouvir o debate. Então quero mandar um beijo para elas, quero mandar um beijo pro meu sobrinho Nick, que vai estar lá em casa hoje. Ele tem 4 anos, faz uma bagunça e a gente adora a bagunça que ele faz, tá? Muito bem, tá aí a palavra sobre esse assunto. Muito obrigado aos nossos queridos debatedores
e aos nossos queridos e amados ouvintes nos acompanhando no debate 93 de hoje. Que Deus nos dê uma tarde na presença dele, sob a guarda do nosso Deus e Pai. Vamos orar? Vamos apresentar esses temas diante de Deus. Temos orado, como oramos já há muito tempo, pelo consolo aos corações enlutados e pela cura dos enfermos. Vamos orar uns pelos outros em nome de Jesus. Senhor, nós queremos louvar o teu santo nome por esse debate, por essa rádio e por cada ouvinte que acompanha essa programação. Nós te louvamos e te agradecemos de forma muito especial pelo aniversário de cada pastor que hoje comemora mais uma primavera, também das esposas de pastores, que o Senhor esteja promovendo, prosperando o ministério dos teus filhos, dando também muita saúde para continuarem fazendo a tua obra. Senhor, pedimos a tua graça e a tua misericórdia para aqueles que agora choram a perda de entes queridos. Traga consolo, meu Senhor. Abençoa também os que estão enfermos, promovendo a cura de cada um. Senhor, assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.